Esse é um vídeo de teste. de teste, ou talvez seja o primeiro vídeo do canal, um vídeo de apresentação. Então vou fazer uma apresentação falando meu nome, onde eu moro atualmente. Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. Tenho 51 anos. E a finalidade principal de montar um canal é compartilhar ou dividir as minhas vivências com as pessoas. Pesquisei bastante sobre o que eu ia falar, sobre o que eu ia fazer. Não cheguei a conclusão nenhuma, porque a partir do momento que você chega numa certa idade onde você estudou demais, você não sabe mais nem o que você sabe. Essa é a principal incógnita da vida. O que você sabe? Não sei. O que você não sabe? Também não sei. Fiz tanto curso, aprendi tanta coisa, fiz uma faculdade e meia, 3 cursos técnicos. Eu acho que eu devo ter, sem brincadeira nenhuma, mentira ou nada, uns 50 certificados de curso, entre outros que eu nem peguei, nem cheguei a pegar. Então, vai indo, você tem tanta bagagem que você não sabe o que você sabe, o que você não sabe. E eu não sei o que falar direito. Sobre o quê? Fiz faculdade de ciências biológicas, que eu gosto de fazer, mexer com planta. Mas tem tanto vídeo de planta por aí, tanta gente falando sobre planta por aí, tanta gente comentando sobre planta, coisas que é certas, coisas que são erradas. Claro que eu não sou a pessoa mais inteligente e mais sabichona do mundo. Claro que também sei coisas que estão bem ultrapassadas. Mas também sei coisas bem atuais que muita gente não sabe. Então, falando um pouco sobre, vamos ver, sobre vivência. Acho que quem chegou aos 50 anos tem muita vivência. Um dia eu perguntei para uma pessoa, ela estava fazendo 50 anos. Eu perguntei para ela assim, eu tinha completado 14 e perguntei para ela assim: qual a sensação de fazer 50 anos? Porque para mim era muito distante uns 50 anos. Como seria, o que estava sentindo, meio século de vida. Era muito tempo naquela época para mim, né? O que ela estava sentindo. Aí ela falou a mesma coisa de fazer 20, a mesma coisa de fazer 30, a mesma coisa de fazer 40. E talvez seja a mesma coisa de fazer 60, 70, 80. E assim por diante. Mas eu, chegando aos 50, fiz essa reflexão. Né? Como eu perguntei um dia, e eu me lembrei, eu queria saber qual era a sensação se alguém estivesse perguntando para mim. Qual é a sensação de fazer 50 anos? Meio século de vida. Interessante. A gente passou por tanta coisa boa, por tanta coisa difícil, por tanta coisa inacreditável. Vi coisas que muita gente nunca vai poder ver na vida, porque já não existe mais. Passei por situações que muita gente falaria, se eu passasse a metade não daria conta. E nessa reflexão cheguei a uma conclusão. Não é a mesma coisa de fazer 20, porque quando se faz 20 você é muito inexperiente. Não é a mesma coisa de fazer 30, porque quando você faz 30 você acha que você chegou à maturidade, você tem que dar conta de tudo sozinho. Não é a mesma coisa de chegar aos 40, porque fala que é a idade da loba, mas a idade da loba eu acho que pra mim não chegou, não sei, porque pra mim foi talvez uma época mais pesada da minha vida. E chegar aos 50 é recomeçar. Pra mim foi um recomeçar, de todas as maneiras, né? Recomecei tudo. Recomecei uma faculdade, recomecei voltando de um sonho que deu errado,
recomecei de várias maneiras. Então, essa é a minha reflexão sobre fazer 50 anos. Você vai para uma faculdade, você é velha demais para estar junto com a turma que é só de garotada que acabou de sair do segundo grau, que parece que são um bando de quinta série, sem conteúdo, sem bagagem, sem nada. Pessoas vazias, com ilusão de que tudo vai dar certo, de que eles vão salvar o mundo. E a gente às vezes é mal compreendido quando você quer falar sobre alguma coisa. Então essa é a minha realidade e reflexão dos 50 anos. O ano passado, nessa mesma época, pode me parecer que não, mas eu tive um AVC. Recomeçando, né? Tive um AVC, fiquei muito ruim. Uma sensação horrível de morte 24 horas por dia. Descobri que estava com diabetes também. E essa diabetes que mais acabou comigo. Consegui reverter sozinha, sem remédio. O médico disse que eu não ia sobreviver, chegar aos 51, que eu tive no mês de maio. Estou gravando esse vídeo ainda no mês de maio. Ele falou: você não vai chegar no mês de agosto viva. E eu fiquei imaginando quem era ele para dizer se eu ia ou não chegar a algum lugar. E dependia de mim fazer diferente. Nesse dia que eu descobri tudo isso, eu estava pesando 93 quilos, com a glicemia glicada com 8,5, glicose em jejum 155. 4 meses depois eu estava com a minha hemoglobina glicada em 6, pesando 75 quilos, sem fazer nenhuma estripulia, nem nada. Fui estudar, fui aprender sobre diabetes. O médico disse que esse médico já não estava lá mais, que foi no posto de saúde que eu fui, unidade básica de saúde. Não, o SUS não é falar que o SUS não presta, o SUS presta, o SUS é muito lindo. O que estraga o SUS são as pessoas que estão dentro dele. Algumas pessoas, que outras são maravilhosas, mas algumas estragam. Esse médico foi um deles. Voltei, tinha um outro médico, e eu comecei a controlar a minha pressão 4 vezes ao dia, sem ninguém pedir. Comecei a controlar o que eu comia, tirei todo tipo de carboidrato que eu podia, açúcar total, e consegui sozinha reverter o diabetes. O médico disse que não existe reversão de diabetes. Existe sim. Você consegue controlar. Eu tomo um remédio só por dia. Tem dia que eu nem tomo. E graças a Deus estou bem. Graças a Deus. Agora, semana passada, passei também por um desafio grande. Meu esposo sofreu um acidente feio de moto. Estava vindo do trabalho dele e sofreu um acidente muito feio. Foi parar com a moto debaixo do caminhão. O caminhão fez uma conversão no lugar que não dava para ele fazer. Provavelmente proibido para caminhão. E foi parar debaixo do caminhão. Quebrou o fêmur, a bacia, e teve uma parada cardíaca. Nesse exato momento ele está todo quebrado aqui em cima da cama. Mas tá bem. Vamos conseguir passar por mais essa. Já passamos por tantas coisas. Em 23 anos juntos. Vai fazer 23 anos, né? Em 23 anos passamos por muita coisa, muito perrengue.
mas conseguimos vencer. Ao contrário de que todo mundo achava que a gente não ia durar uma semana junto. Estamos aí quase 23 anos juntos. E eu vou montar um canal para falar sobre a minha experiência de vida, sobre o meu olhar da vida cotidiana, principalmente aqui de Cuiabá, porque eu estou em Cuiabá há 35 anos. E eu quero falar um pouco sobre a parte de Cuiabá, que era a parte nostálgica de Cuiabá, a parte boa de Cuiabá. Porque hoje, Cuiabá não é a mesma de 1991, que foi quando eu vim para Cuiabá. Era uma cidade onde você ia andando em todos os lugares que você queria. Praticamente você só não chegava no Pedra 90, que é 40 quilômetros do centro. Mas se eu brincasse, você ia até no CPA, né? Andando. E você conhecia praticamente todo mundo. As pessoas sentavam na calçada para conversar à noite devido ao calor, né? Elas sentavam na porta da casa para ver as crianças brincando na rua e conversar. Os vizinhos conversavam uns com os outros. E essa foi a Cuiabá que eu conheci, que eu gostava, que eu amava, que eu era apaixonada por aqui. Quando se falava em ir embora de Cuiabá, chegava a doer. Eu não queria ir, porque descobri um lar, um lugar onde eu nunca tinha tido na minha vida. Devido ao meu pai trabalhar na construção civil, a gente mudava muito. Era 6 meses, 1 ano, 8 meses, em um lugar, não fazia amizade, não criava vínculo nem raiz. Então, eu já tentei escrever várias vezes, começar a escrever um livro sobre 1980, de 80 a 85, que foi o tempo onde a gente mais parou, que nós paramos em Pontes e Lacerda, também no Mato Grosso. Lá eu passei a maior parte da minha infância e começo de adolescência. Moramos numa casa de pau a pique, de adobe, coberta com telinha de madeira. Depois fomos morar num rancho que meu pai mandou fazer, ou minha mãe mandou fazer. Era um rancho, não tinha divisória, era só um quadrado coberto de palha de coco. Pensa numa paz que era dormir ali. Até estava outro dia conversando com meu marido. As melhores noites da minha vida foi em lugares onde eu dormi numa casa de madeira. E eram as melhores noites de verdade. Durmo muito bem. Eu acho que eu gosto da vida simples, eu não gosto de uma vida muito cheia de rococó e nada não. Gosto de fazer comida no fogão a lenha, quando às vezes eu consigo ir em algum lugar que tem um fogão a lenha, eu chego, deixa eu fazer comida. Gosto de fazer. É uma coisa que eu gosto. Gosto de mexer com a terra, amo mexer com o bicho. Às vezes eu falo que eu prefiro estar junto com um bicho do que estar junto com uma pessoa. Porque eu sei que o bicho nunca vai me abandonar. E as pessoas, às vezes, só quer tirar o que você tem de melhor e depois te dá um coice. Então, eu amo estar junto de bicho, estar no mato. A única coisa que eu não gosto de estar no mato, vou falar a sinceridade, eu não gosto de cobra. Eu sou bióloga, mas eu tenho pavor de cobra. Se eu tiver uma cobra, meu dia acaba. Se eu ver uma cobra, meu dia acaba. E eu não sou muito chegada em porvinha também, não. Não gosto desses bichinhos, não. Mas tirando isso,
Não tem grilo, não tem sapo, não tem falta de água, não tem falta de luz, não tem falta de conforto, não tem dormir numa rede que me atrapalha. Eu acho até divertido. E olha, eu tenho muita história para contar. Tem muita história interessante para contar. Vai estar lembrando de uma aqui, mas deixa ela mais para frente. Então, é mais ou menos sobre isso que eu quero fazer o meu canal, né? Sobre contar sobre as minhas vivências, sobre as minhas andanças, sobre o meu olhar de Cuiabá, talvez do Brasil, né? Quem sabe? Que eu já morei no sul, do sul nós fomos para o norte, do norte nós voltamos para o sul, do sul fomos para o centro-oeste e assim por diante. E várias vezes quando a gente mudou para algum lugar, a minha mãe, ela também não é muito chegada, acho que em gente, ela alugava uma chácara, dava um jeito da gente morar mais longe possível da civilização ou numa chácara. Não sei se é porque ela queria poupar a gente de se magoar ou de ter que no final das contas perder as amizades, essas coisas. Então nossa família, nosso núcleo familiar sempre foi muito, muito pequeno, sempre era só nós mesmos. Então às vezes a gente saía andando, olhando, conhecendo os lugares sem um rumo, ou às vezes a gente ficava e estudava sobre o local, aprendia sozinho, ou na escola alguma coisa. E o mais interessante era o seguinte, até hoje, né? Quando você falava assim, eu chegava numa sala de aula, aluno novo, né? Você tem que se apresentar para todo mundo. De onde você veio? Ah, eu vim de Mato Grosso. Ah, Mato Grosso do Sul ou do Norte? Mas não existe Mato Grosso do Norte, existe Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Existe Mato Grosso do Norte. Aí, lá tem muita onça? Você andava perto dos índios pelados? É engraçado. Parece que aqui é uma terra de ninguém. Eu acho que se eu vi índio lá em Pontes Lacerda e aqui, se eu vi índio umas 3, 4 vezes na minha vida, foi muito. E eles não estavam sem roupa, eles estavam vestidos. Onça eu escutei esturrando várias vezes, mas encontrar tete a tete com ela nunca encontrei. Patinha dela assim que cabia a minha mão, algumas, mas ela já tinha passado por ali e não estava ali naquele momento. Então, acho que o mais próximo que eu tive realmente de uma onça foi a última vez que a gente estava na chácara antes de voltar para Cuiabá em 2022. Acordamos com a onça esturrando e eu falei pro meu marido, liga as luzes lá de fora que ela vai comer os cachorros. E ela foi embora. Porque ligou todas as luzes, ela se espantou e foi embora. Mas o mais próximo que eu cheguei dela. Tamanduá a gente já viu bastante. Eu queria que o meu marido parasse o carro para me abraçar. Ele veio para me abraçar e eu queria que ele parasse o carro, que eu queria levar ele para casa. Ele era pequenininho, achei a coisa mais lindinha do mundo. E ele falou, você é doida? Ele vai enfiar essas unhas no seu, te atracar, enfiar a língua no seu nariz, vai te matar. É doida? E eu queria o tamanduá pra mim. Achei que ele tava sem mãe, tadinho. É coisas da gente, né, que é acostumado com o mato. Que não vê tanto perigo assim, né? Cobra, fiz amizade com uma terra. Pois é, não gosto de cobra, né? Mas fiz amizade com uma cobra, coitada da cobra. Fiz amizade com ela. Coloquei até nome nela, de Corcunda. Que meu marido foi tirar uns pau, ela tava no meio dos pau e o pau bateu nas costas dela e ela criou um uli.